Faço excepcional dia, né? Hoje é dia de ler parábola. Que maravilha, né? Cada dia é especial, né? Então hoje a gente vai ler parábola do credor incompassível. Parábola é um conhecimento infinito, né? Porque era o que Jesus falava para os discípulos, né? E os discípulos queriam aprender, e com isso quando a gente coloca que quer aprender, a gente coloca toda a vontade, né? Para aprender cada vez mais um pouquinho. Então, parábola é conhecimento. E aqui diz assim, ó, Mateus é bem importante, né? É Mateus 18 a 21. E quando a gente começa a entender um pouquinho do que é parábola, a gente o credor fica mais sábio, né? Porque o credor incompassível ensina a importância do perdão e da misericórdia, né? Porque o poder do perdão é lições, né? Lições. E parábola é o credor, o poder do perdão, ele é importante, né? Porque é como se você acreditasse, né? Que a vida, a gente precisa de pessoas hoje em dia, né? E você se sentiu injustiçado, magoado, a gente sabe que porque teve dificuldade em perdoar. Então, perdoa, né? E essa parábola, ela fala mais ou menos bem forte, né? O que a gente tem que fazer é perdoar, né? Aqui diz assim, no versículo 18, em Mateus, né? Diz assim, ó: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será sido desligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu, né? Em verdade também vos digo que 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa porventura pedirem, seja ele concedido por meu Pai que está nos céus. Por onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim, ali estou no meio deles. Então, quantas vezes, né, ela diz que tem que perdoar um irmão? Fala que na Bíblia 79 vezes, né? Então, daí nessa parábola a gente sabe que perdoar é a coisa mais importante. Por isso, agora no versículo 23 diz assim, ó: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando e fazê-lo, trouxeram-lhe o que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e o que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando, referente, rogou: se paciente comigo, tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadecido mudou, embora perdoou essa dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou 2 seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrando, suplicando, dizendo: paga-me, que me deves. Então, Jesus aqui mostrou que Jesus perdoou o que aquele servo devia, né? Então, o outro que devia, né, que Jesus perdoou, ele encontrou um que devia e ficou implorando, né, dizendo. E aqui em versículo 29 diz assim: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo lançou na prisão até que pagasse a dívida.
Então, em cada momento aqui, né, Jesus perdoou ele, né? Então, nessa parábola, ensina que vou ler até o fim, daí a gente vai entender um pouquinho melhor. Na versículo 31 diz assim, ó: vendo seus companheiros que havia passado, entristeceram muito por o relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor clamou, ele disse: servo malvado, perdoei aquela dívida, e tudo porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer o teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então ali mostra, né, que Jesus, ele nessa parábola, né, tem um conhecimento muito grande, né? E aqui na versículo 34 diz assim: se indignado, se seu Senhor entregou aos verdugos até lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará no íntimo, se não perdoamos cada irmão. Então, em cada momento nessa parábola, né, o credor incompassível mostra que tem um caminho, né? É perdoar, tem um caminho que às vezes a gente é impossível, né? A gente perdoar porque a gente quer o bom pra gente e às vezes a gente não pensa no outro, né? E nessa parábola mostra que é uma história, né? E o poder do perdão é uma lição, né? Que a gente tem que colocar na vida da gente, né? Quem perdoa não carrega a mochila, né? Porque se você fica pensando naquilo que não perdoa, parece que você carrega um peso nas costas. Então, larga. Não perdoa, esquece, né? A gente fala muito na enchente que aconteceu, né? Aconteceu, foi difícil, mas para que ficar pensando? Já foi, passou. Então, passado a gente só conta a história, né? Passado a gente não fica relembrando. E nessa história aqui, a gente vê a importância, né, do perdão. Analisando essa parábola, né, o credor incompassível, a gente vê a importância do perdão, né? E a misericórdia, né? Porque e a gente precisa tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? E se tu não perdoar, tu vai ter uma consequência, né? Mostra muito difícil, né? Muito complicado, vai ter uma consequência mais lá na frente. Então nessa parábola fala, né, que o homem pediu perdão sobre a dívida que ele não tinha que pagar e foi andando, e quando passou ele viu o cara que devia pagar para ele, que ele estava devendo, e ele exigiu, né, o dinheiro. Então ele devia ter feito o mesmo que Jesus fez, né? Então perdoar é libertar-se dos ressentimentos. Então o perdão é muito importante, né? E mostrar, né, em cada perdão a misericórdia, a compaixão para com os outros. E quando a gente faz tudo isso, a gente cultiva uma atitude de gratidão, né, e reconhecimento e misericórdia que recebemos. Então a conclusão dessa parábola construa sobre a importância do perdão e da misericórdia da sua vida, das pessoas, né, que caminham com você. E a ação é para que as pessoas possam aplicar essa lição, né, que eu aqui nessa parábola. Então, a lição é clara e acessível, né? Então, use a vida sua, né? Eu fiz aquilo, eu passei por essa história, né, de alguém ficar devendo e não me pagar. Mas eu sei que se eu perdoar, vou viver a minha vida mais feliz, né? Não vou mais preocupar com aquilo. É passado. Então essa lição aqui a conclusão é que construa, né,
a sua vida o perdão e a misericórdia, né? Na vida das pessoas. E aplicar na sua vida, né? Essa parábola. Ter compaixão com os outros, né? E cultivar sempre essa gratidão de reconhecimento. Puxa, já perdoei, né? Já reconheci misericórdia e deu. Foi, isso é passado. A vida fica mais fácil, né? E não ficar pensando, né? E acreditando que aquilo tudo ali é importante mais para a sua vida. Não é, passou. E perdoar os outros é libertar-se, né? Então vamos libertar desse ressentimento. Se tiver algo que você ainda não perdoou, hoje é um dia importante, perdoa, né? E a importância do perdão, né? Você vai se sentir mais leve, né? E a história sempre é a linguagem simples de entender, né? Que o perdão e a importância do perdão na tua vida. Então, é uma lição para nós, né? E porque ele é relevante, né? Para as pessoas no dia de hoje. Perdoar. Deu, foi, não tem mais. É como se fosse, Pai, faz, perdoa, segue a tua vida, teu caminho, né? Parece que tu tá tocando uma música, ouvindo o som, né? Perdoa, vai. A consciência fica pensando, né? Quando você diz, tá perdoado, né? A gente não pensa mais naquilo, a gente quer viver outras coisas, outras histórias, né? Outros momentos. Então, se você se sentir injustiçado, magoado, né? Por alguém, teve dificuldade de perdoar, né? Então, perdoa. Hoje é um dia importante para você perdoar e não ficar mais pensando. E estar com o coração limpo, né? Carregando peso, né? E nem discórdia, nem... Ai, vai lá, perdoa já e deu. E, né? O perdão a pessoa está devendo perdoar e não ficar mais pensando naquilo, né? Já perdoei, não quero saber, deu para você. Isso é muito importante, porque você vai ter tempo de pensar em outras coisas e não ficar pensando, né, naquilo que não vale a pena para você, né? Você tem tanta coisa para chegar lá e ficar aqui pensando que naquilo que não deve. Então, vamos perdoar. Então, o credor incompassível, né? Mateus nos ensina que a importância do perdão e da misericórdia. Então, faça um excepcional dia nesse dia de hoje, né? Vamos terminar a nossa live. E hoje a gente pegou uma lição para a vida da gente, né? Não carrega mochila, não carrega ninguém na sua vida, na sua história. Perdoa. Isso que é mais importante. Valeu? Então vamos terminar a nossa live, né? 4, 3, 2, 1. Passa um excepcional dia. Valeu? Tem uma oração bem simples que é assim: perdoe meus pecados, iluminai o meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lar. Tchau.